E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos agora, nós já finalizamos, né, o último roteiro. Vamos agora iniciar o roteiro número 21, falar sobre razões, sinais, sentença e coisa julgada. Bom, só fazendo uma lembrança sobre aquela linha do tempo, né, que eu já havia desenhado para vocês. Nós já falamos de petição inicial, falamos das notificações, né, de citação e intimação que acontece na mesma notificação para o réu, para que ele tenha ciência do processo e também da data da audiência. Falamos da audiência, falamos que no início da audiência vai ser proposta a conciliação, falamos que depois da conciliação, se ela não for frutífera, nós vamos ter a apresentação de resposta do réu. Depois já falamos também da resposta do réu, das formas de resposta do réu. Falamos da própria audiência, falamos de instrução probatória, como acontece a instrução. Logo depois da resposta do réu, a gente vai ter a definição do valor da causa e vai dar início à instrução. Falamos das provas que podem ser produzidas. E nós estamos agora exatamente neste momento, né, em que as provas acabaram de ser produzidas. Terminada a instrução processual, a gente vai ter a possibilidade de as partes, caso queiram, tá? Prestem atenção, caso queiram, isso não é uma opção do juiz, é a opção da parte, de alegar, né, fazer ali o uso do seu direito ao contraditório para falar sobre o que aconteceu durante a instrução. Vejam, a inicial traz argumentos e documentos. A contestação vai trazer também argumentos contrários à inicial, vai impugnar os documentos da inicial e vai trazer os seus documentos. A réplica vai trazer a possibilidade de o autor ter o seu contraditório em relação aos documentos e argumentos novos que vieram na contestação, né? Agora, qual o momento de as partes falarem sobre o que aconteceu depois da réplica? Ou seja, como que eu vou argumentar em cima das provas produzidas? É por meio das alegações finais. Tá? Então, as razões ou alegações finais, elas são o instrumento que a parte tem de estabelecer ali o seu direito do contraditório em relação às provas produzidas, né? A tudo que foi produzido após a réplica. Então, até para aqueles que entendem que não cabe réplica, né, no procedimento ordinário, seria também o momento de falar da contestação, no caso do autor, e das provas produzidas depois disso. Então, as razões finais é o momento de você fazer um resumão do que aconteceu desde a sua última manifestação. É basicamente isso. E dar ali, fazer as suas argumentações e dizer por que você tem razão, por que a sentença tem que ser favorável a você e desfavorável ao outro, né? Então, neste momento, terminada a instrução, as razões finais, né, apesar do que o nome dá para entender, deixa entender, ele não é o último ato da audiência, não, né? Porque as razões finais elas podem ser realizadas se as partes quiserem, e depois dela ainda tem um outro ato antes da sentença, que é a última tentativa de conciliação. Tá? Então as razões finais elas vão acontecer se as partes assim entenderem necessário, no prazo de 10 minutos para cada parte. Tá? Então cada parte vai ter ali 10 minutos para falar sobre o que aconteceu na audiência, sobre o que aconteceu na instrução probatória, sobre tudo o que aconteceu desde a última fala que ela teve, seja em réplica, seja em contestação. Beleza? Ou seja, até mesmo na inicial. Enfim, neste momento é o momento em que você vai estabelecer o contraditório pleno sobre tudo o que aconteceu no processo. Então as razões finais, elas muitas vezes elas são subestimadas, mas eu particularmente eu acho que é um momento ideal para você formar o convencimento, ou pelo menos tentar ajudar a formar o convencimento do juiz, lógico, a seu favor, né? E aí as razões finais, elas têm previsão aí no artigo 850 da CLT, em que diz, terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais. Então aqui, primeira situação curiosa, né? Isso não é uma arbitrariedade do juiz, isso não é escolha do juiz. A razão final é direito da parte. Ela pode aduzir razão final, se quiser. Tá? Em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Ok? Então, cada parte vai ter 10 minutos para falar e óbvio que essa fala vai ser reduzida a termo na ata de audiência ou então vai ser gravada, né, conforme seja utilizado pelo juiz na audiência.
Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação, tá vendo? Então, o último ato, realmente, antes da sentença, é a proposta de conciliação, e não a razão final, né? E se não for realizada essa conciliação, será proferida a decisão, ok? Essa decisão, obviamente, é a sentença. Bom, então nós temos aqui que as razões finais, na verdade, não são finais no sentido de procedimentos, né? São finais no sentido de que a parte tem esse último momento para fazer a sua argumentação, ok? Então, razões finais, prazo de 10 minutos, tá? Orais, e são direito da parte, não são opção do juiz, ok? Agora, se a parte entende que muita coisa aconteceu, até mesmo se o juiz entender que muita coisa aconteceu, que tem muita coisa para você alegar, que esses 10 minutos talvez não sejam necessários, o juiz ele pode, aí é critério do juiz, tá? Aí ele pode, não quer dizer que ele deva, não quer dizer que ele é obrigado, mas ele pode determinar que essas razões finais não sejam feitas de maneira oral, e sim por memoriais escritos, substituir as razões orais por memoriais escritos. Ou seja, você vai fazer as suas alegações finais por escrito protocolar no processo, tá? Nos autos do processo. Mas aí sim já é uma faculdade do juiz, tá? Ele não tem faculdade de indeferir sua razão final, mas ele tem a faculdade de indeferir que ela seja feita de maneira escrita. Tá? O oral ele é obrigado a deixar, agora de maneira escrita vai depender dele, se ele acha que é interessante ou não. Beleza? Outra curiosidade interessante é que se você tiver litisconsórcio, né, se você tiver mais de uma parte no polo ativo ou mais de uma parte no polo passivo, esses 10 minutos eles não se multiplicam, não. É 10 minutos para cada polo. Tá? A gente aplica aqui de forma subsidiária a determinação do próprio CPC quando fala de razões finais. Tá? E aí como é que eu faço, então, essa questão dos 10 minutos, Osório? Nesse caso, você vai ter que combinar com a outra parte, né, a divisão. Se vocês não chegarem num acordo, vai ser metade para cada um. Beleza? Agora, tem até uma situação, né, que se você quiser, né, convencionar diferente, né, eu quero 6 minutos e fico com 4, isso pode acontecer. Então, até trouxe para vocês aqui, né, o artigo 364 do CPC, que vai ser aplicado supletivamente, né, nos seus parágrafos 1º e 2º. Então, veja, fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu para alegações finais. Né? Eu não copiei o caput todo, até porque o caput todo não se aplica. Vocês vão ver aí que tem mais, um pouquinho diferente, não são da CLT. Né? Mas, assim, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, sim, eles vão se aplicar integralmente. Ó. Havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, né, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Vejam que o CPC deixa prorrogar, né? Mas na CLT não fala nada sobre prorrogar, fala em prazo não excedente, então não fala sobre prorrogação. Então, neste caso aqui, o que eu quero que vocês peguem nesse parágrafo primeiro é que se você vai usar os 10 minutos e tem mais litisconsorte, você vai ter que combinar com ele ou então vai dividir meio a meio para cada um. Tá? São 2 litisconsortes, 5 minutos para cada um. Tá? A não ser que você convencione de maneira diversa. E o parágrafo 2º fala que quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá, vejam o verbo, né, poderá ser substituído por razões finais escritas, que são aqueles memoriais escritos que a gente fala na prática, que serão apresentados pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias. Inclusive, o juiz não precisa seguir exatamente esses 15 dias do CPC, né? Mas, se ele quiser, ele pode sim transformar o debate oral em memoriais escritos, ok? E aí realmente é uma faculdade do juiz. As razões finais em si, não, mas fazer com que o debate oral seja substituído é uma faculdade do juiz, ok? Então, basicamente, razões finais não tem muito o que falar sobre elas, né? Só para que elas servem, que nós já comentamos, e também a aplicabilidade dela, né, como obrigatória pelo juiz, né, de dar os 10 minutos para que haja esse debate oral, e esses 10 minutos eles vão acabar sendo improrrogáveis no processo do trabalho, e o juiz, se tiver mais de uma parte, ele vai dividir de forma igualitária para as partes que estiverem naquele polo, ou, se eles combinarem de forma diversa, vai dividir da forma que eles combinaram, certo? Sendo complexa a matéria, tendo muito documento, muita prova, ele pode até deferir, na maioria das vezes costuma deferir quando é requerido, tá?
ele pode deferir que as razões finais sejam substituídas por memoriais escritos, que vão ser protocolados no prazo que o juiz assinalar. O CPC indica aí 15 dias, mas na Justiça do Trabalho, no processo de trabalho, não é necessário que você use os 15 dias. Muitas vezes vai ser prazo de 5 dias, muitas vezes vai ser prazo de 10. Isso vai depender da complexidade do que o juiz entender. Tá? Bom, então, depois que você passou das razões finais, vai ter uma segunda tentativa de acordo. Beleza? Então, só para lembrar vocês, a audiência ela começa e termina com acordo. Né? Com acordo não, né? Com uma tentativa de acordo. Ela começa com a tentativa de conciliação e termina com a tentativa de conciliação, que vem logo depois das razões finais. Né? Qualquer um desses momentos, sempre que o acordo for frutífero, ou seja, sempre que houver acordo no processo de trabalho, nós temos uma diferença muito grande do acordo homologado no processo de trabalho para o acordo homologado no processo civil. Por quê? Porque a CLT fala que quando o acordo acontecer, essa decisão que homologa o acordo será irrecorrível. Ou seja, as partes que fizeram acordo não podem recorrer depois. Ah, professor, mas e se houve coação? Como é que eu faço? Ação rescisória, não cabe recurso. A única parte que pode recorrer é uma parte que não participou do acordo. Por exemplo, se tiver um terceiro interessado, na maioria das vezes, inclusive, esse terceiro interessado pode ser ou o Ministério Público ou a própria União, porque lembra que a competência do Justiça do Trabalho também existe para poder executar as parcelas fiscais e previdenciárias? Imagine que no seu acordo você esteja criando uma forma de burlar contribuições previdenciárias. A União pode recorrer desse acordo, beleza? Então, dando continuidade aí, o parágrafo único do artigo 831 traz para a gente, ó, no caso de conciliação, o termo que for lavrado, né, a homologação, valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social. No caso aí, quanto às contribuições que lhe forem devidas, né, a gente pode alargar isso para qualquer terceiro interessado, o Ministério Público como custos legis, né, a União, que a Previdência Social vai ser executada pela União, certo? Eles podem recorrer. Agora, as partes não. As partes só a ação rescisória vai resolver. Tá? Então, a gente vê que tem até a súmula 259 TST, que eu coloquei para vocês. Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831, que é o que a gente acabou de ler. Tá? Então, as partes não podem recorrer. Ah, professor, mas eu fiz uma prova da OAB esses dias que falou de um recurso possível quando fosse tentada a conciliação e o juiz indeferisse. Bom, nesse caso não teve conciliação, né? O juiz indeferiu, beleza? A única coisa que é irrecorrível é quando o juiz homologa, ele diz, olha, tá beleza esse acordo de vocês, estou extinguindo o feito, né? É a sentença de homologação do acordo, essa sim é irrecorrível. Se o juiz der uma decisão negando a homologação, aí vai caber recurso, beleza? Só para ficar claro para vocês. Em relação à homologação de acordo extrajudicial, né, que não é exatamente o caso que está no artigo 831, tenho visto que também tem sido adotado o mesmo entendimento. Tá? Homologou o acordo, mesmo que seja de uma transação extrajudicial, trânsito em julgado na hora, para as partes, não para terceiros interessados. Beleza? Então, as partes, para poderem recorrer, só mediante mesmo ação rescisória, que aí não vai ser um recurso, vai ser uma ação autônoma. Tá? Agora, a União, se ela tiver prejuízo, o Ministério Público, se tiver interesse, né, com o caso de trabalhador menor de 18 anos, por exemplo, enfim, eles, como não participaram ativamente do acordo, eles podem sim recorrer. Beleza? Bom, então, acordo era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Então, nós já estamos aqui, olha, fizemos todo o procedimento da audiência, chegamos, já fizemos razões finais, já passou a segunda tentativa de conciliação e não teve conciliação. Osório, e agora? Agora nós vamos para a sentença. Acontece que antes da sentença pode acontecer de o juiz detectar alguma nulidade no processo. Alguma nulidade que, se ele der a sentença, vai ser depois reclamada em recurso e a sentença vai acabar sendo anulada. Dá um exemplo, Osório, de como pode acontecer isso. Imaginem vocês, por exemplo, que o juiz, na hora de julgar, ele perceba que lá na perícia houve uma nulidade absoluta da perícia. Suponha que a perícia era para falar sobre insalubridade
e o autor não foi intimado para participar da perícia, né? Então o autor está reclamando disso na manifestação ao laudo, inclusive, dizendo, olha, eu não fui intimado para participar, essa perícia é nula. Aí o juiz fala o seguinte, isso daqui é uma nulidade muito séria, o autor não participou da produção da prova. Houve aqui uma negativa do contraditório, uma negativa da ampla defesa, né? Então, se eu der a sentença agora contra esse autor, vamos supor que a perícia deu contra o autor, né? Se eu der a sentença contra esse autor, ele vai alegar a nulidade e minha sentença vai ser anulada. Então, nesse caso, o juiz não é obrigado a colocar uma viseira de burro e julgar. Não. O que ele vai fazer? Ele pode, tanto a pedido quanto de ofício, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou converter o feito em diligência, não vou dar sentença, porque tem uma nulidade que pode ser sanada. Como que pode ser sanada? Vamos fazer essa perícia de novo. Beleza? E aí ele pode voltar lá na produção da prova pericial, mantendo os atos que não dependam disso, né? E mandar fazer de novo, com a presença do autor. Aí sim, realizada a perícia, sanada a nulidade, ele vai depois voltar e dar a sentença. Beleza? Então existe essa possibilidade, né, de, em vez de sentença, o juiz converter o feito em diligência para sanar algum tipo de nulidade. Inclusive, essa previsão está no artigo 796 da CLT. Vejam, a nulidade não será pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Ou seja, na decisão que o juiz der, ele pode simplesmente, em vez de dar a sentença, suprir aquela nulidade, corrigir o erro, né, e depois voltar e dar a sentença. Ok? Falando do juiz, vamos fazer só uma revisão rápida de algo que vocês já tiveram lá no CPC, no processo civil, que são os atos do juiz. Bom, o juiz ele tem aqui 4 atos que são da natureza judicial aqui, que são os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças e os atos ordinatórios. Né? Vocês já aprenderam que os despachos são aqueles atos do juiz que não têm carga decisória, as decisões interlocutórias são aquelas decisões que têm carga decisória, porém não extinguem nenhum procedimento, né, seja ele de conhecimento ou de execução, ou de cumprimento de sentença. E a sentença acaba sendo aquela decisão que extingue o feito, que extingue um procedimento, né, uma fase cognitiva do procedimento, enquanto os atos ordinatórios são aqueles atos que, na verdade, são tão, vamos dizer assim, tem tão pouca importância do ponto de vista de decisão que o juiz ele pode, inclusive, delegar, né? Ele nem precisa fazer de ofício. Pode ser praticado por um próprio servidor. São os casos ali de, por exemplo, os casos de juntada, vista obrigatória, né, de Ministério Público, coisa assim, o servidor pode fazer sem mesmo o juiz interferir. Né? Mas o que eu quero pegar com vocês aqui é a sentença, o ato judicial da sentença. Né? A sentença é, na verdade, aquele ato judicial que vai extinguir o feito. Né? Não exatamente o feito, mas pode ser até mesmo a extinção de uma fase. Né? A gente já sabe hoje que o processo civil ele tem a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. Quando há a extinção da fase de conhecimento, por exemplo, nós temos aí uma sentença. Quando a gente tem a extinção da fase de cumprimento de sentença, que normalmente vem com a extinção do próprio processo, a gente também tem, né, uma sentença. E aí a gente pode pegar aqui o conceito no próprio parágrafo 1º, né, do artigo 203, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, né, que é a extinção com resolução de mérito e sem resolução de mérito, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, é sobre a sentença que nós vamos falar agora. Tá? Sentença, normalmente, ela é classificada aí na doutrina como definitiva ou terminativa. Definitiva é quando você tem uma sentença que resolve o mérito. Né? Enquanto a terminativa, ela nem sempre vai resolver o mérito. A terminativa é quando você tem o término de uma fase cognitiva, o término de um cumprimento de sentença, o término de algum procedimento, né? Seja ele com ou sem resolução do mérito. Então a gente pode concluir que, na verdade, toda sentença é terminativa. Porque toda sentença vai encerrar um procedimento. Agora, só será definitiva,
né? Toda sentença já é terminativa, mas ela só vai ser definitiva quando ela for resolver o mérito. Beleza? Então ela pode ser terminativa, puramente terminativa, quando ela não resolve o mérito, ou ela pode ser terminativa e definitiva quando ela resolver o mérito. Beleza? E antes da gente falar um pouquinho mais sobre a sentença, eu queria só trazer para vocês aqui uma curiosidade, que vocês já estudaram no processo civil, mas nunca é demais lembrar, que nós temos também uma forma no CPC de evitar o sucesso das chamadas lides simuladas. Tá? Isso daqui já tinha no CPC de 73, né? Foi aqui copiado também para o CPC de 2015, que é a ideia de que quando você tem uma lide simulada, é porque você não tem necessidade da intervenção judicial. O que é uma lide simulada? É quando duas partes se juntam para tentar uma fraude, tentar fazer com que uma fraude seja homologada por um juiz. Partes entram num processo que não existe, com uma lide que não existe, né? Uma briga que não existe, só para que o juiz dê uma decisão e com essa decisão essas partes possam justificar alguma situação. Então, por exemplo, imagina que um administrador de uma empresa está querendo... esse caso, inclusive, é verdadeiro, que eu vou contar para vocês. O administrador da empresa está querendo ganhar dinheiro em cima da empresa, aí ele faz uma combinação com o empregado e diz o seguinte: entra com a ação que eu vou ser revel. E aí você vai ganhar, e o que você ganhar você divide comigo. Isso já aconteceu comigo, inclusive, com um grande amigo meu, eu fui ajudá-lo depois. Né? O que acontece nesse tipo de ação? É uma lide simulada, você fez tudo combinado, nunca teve briga, você fez aquilo para prejudicar um terceiro de forma ilegal, para fraudar uma relação trabalhista, né? Então, quando acontecer isso, a gente vai fazer igual o CPC sugere. Nós vamos impedir que essa lide simulada tenha sucesso. E aí o artigo 142 diz para a gente: convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades de litigante de má-fé. Então, nesse caso, o juiz, além de dar a penalidade da litigante de má-fé, ele vai também extinguir o feito sem resolução do mérito, e aí a doutrina majoritária entende que, nesse caso, até por falta de interesse. Ok? Então, toda vez que houver uma lide simulada, uma tentativa de fraudar, né, de fraudar uma relação trabalhista por meio de um processo combinado, de um processo forjado, a gente vai ter a aplicabilidade desse artigo 142 no processo do trabalho também. Ok? Mas, enfim, podemos falar agora da sentença. Né? Os elementos da sentença trabalhista, basicamente, pessoal, são os mesmos elementos da sentença civil. Tá? A sentença trabalhista ela é prevista aqui no artigo 832 e fala o seguinte: da decisão, essa decisão que fez menção ao artigo 831, que nós comentamos agora, né, é a sentença. Deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Essa forma técnica de falar quais são os elementos da sentença, né, ela acontece porque é uma base do CPC de 39, né, que é a CLT de 43. Então, ela não se baseou no Código de 73, ela se baseou no Código de 39. Então, é uma coisa muito antiga. Mas, obviamente, se você parar para ler esse artigo 832, todos os elementos da sentença que estão previstos no CPC, como relatório, fundamentação e dispositivo, eles estão aí, né? Resumo do pedido da defesa, nome das partes, relatório, apreciação das provas, fundamentos da decisão, a parte da fundamentação e a respectiva conclusão, o dispositivo. Então, olha só. Só para relembrar vocês, né? O relatório é aquela partezinha que, se faltar, né, vai gerar nulidade, exceto no procedimento sumaríssimo, porque é dispensado. A fundamentação também, caso seja falha, também vai gerar nulidade. Aqui a gente tem como exemplos a própria Constituição, artigo 93, inciso 9, e o CPC no artigo 489. Né? E o dispositivo, caso não haja, aí a gente vai ter uma inexistência da sentença. Beleza? Então, faltou relatório, faltou fundamentação, nós temos nulidade da sentença. Se não houver dispositivo, nós temos inexistência da sentença. Por que inexistência, Osório? Porque eu não sei se vocês lembram, mas o que faz coisa julgada é o dispositivo. E se você não tem dispositivo, o que vai fazer coisa julgada? Nada. Por quê? Porque não existe uma sentença. Beleza?
Mas, enfim, só uma curiosidade antes da gente falar dos elementos complementares, que aí sim a gente vai ter diferença entre a sentença trabalhista e a sentença civil. Sobre o artigo 489, eu até coloquei aqui para lembrar e falar com vocês no roteiro, né? O inciso 6 do artigo 489, ele tem uma parcela da doutrina que entende que ele é inconstitucional. Eu até comungo com essa parcela da doutrina. Lembro até que na época de mestrado eu até levantei essa bola conversando na aula do professor Flávio Cheim, e realmente é bem difícil de suplantar esse argumento. Por quê? Porque a Constituição, quando ela vai falar de como funciona o nosso sistema processual, né, a Constituição ela deixa entender que toda decisão judicial, né, as decisões judiciais de órgãos de tribunais, né, não vinculam as decisões judiciais dos juízes, né, que estão vinculados. Então, por exemplo, se um tribunal de justiça julga uma matéria de uma maneira, o juiz, ele pode julgar, o juiz, mesmo que ele esteja submetido a esse tribunal de justiça, ele pode julgar de maneira diversa, né? Ele só não poderia julgar de maneira diversa nos casos que a Constituição diz que não, naqueles casos que nós temos vinculação erga omnes, né? Por exemplo, uma ADIM, uma ADC, né? Uma DPF. Então, assim, quando a Constituição diz que ela quer que um determinado julgado seja seguido por todo mundo, ela traz isso de forma excepcional. Ou seja, quando não está na Constituição, a gente interpreta que aquele julgado, mesmo que seja um julgado do STF, ele não vai ter vinculação para os outros tribunais, para os outros juízes, certo? Daí o que acontece? Esse sistema que a gente tem na Constituição, ele foi encarado aqui pelo CPC, porque nesse inciso 6 do artigo 489, fala que a decisão vai ser considerada não fundamentada quando ela deixar de seguir posicionamento de um tribunal acima dele. Então, por exemplo, se o TRT tem uma súmula, para o artigo 489 do CPC, inciso 6, o juiz que julgar contra essa súmula está com as suas sentenças com defeito de fundamentação. Quer dizer, o CPC criou uma vinculação erga omnes para decisões de tribunais quaisquer, mesmo que a Constituição não determine dessa maneira. Então, o Nelson Neri, que talvez seja o maior nome aqui, né, em defesa dessa inconstitucionalidade, ele diz o seguinte: pô, se a gente tem uma sistemática na Constituição, de maneira que só vai ser erga omnes o que ela diz, não pode vir o CPC agora e excepcionalizar. Né? Quando a gente tem uma regra, quem pode criar a exceção é uma regra que esteja no mesmo patamar. E o CPC não está no mesmo patamar da Constituição. Né? Enfim, existe essa discussão aí. A princípio, nenhum tribunal ainda se manifestou expressamente de forma incisiva sobre essa inconstitucionalidade, né? Mas vão ser cenas aí dos próximos capítulos, com certeza. Né? Atenção aí, eu espero que todos vocês leiam esse artigo 489 por inteiro, porque esses incisos aí são muito importantes, mas esse inciso 6 ele vai ter sempre essa, vamos dizer assim, essa mancha, né? De ter uma inconstitucionalidade, na minha visão, muito clara sobre ele. Tá? Mas, por enquanto, estão, pelo que eu tenho visto, até os doutrinadores têm falado de sua aplicabilidade, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer nas decisões dos tribunais superiores sobre esse artigo quando for suscitado. Beleza? Mas fica a discussão aí, um tema bom para monografia, inclusive. Se vocês quiserem, dê uma lidinha aí, tem vários artigos na internet, o próprio livro do Nelson Neri falando sobre essa suposta inconstitucionalidade. Beleza? Suposta que, na verdade, na minha opinião, é inconstitucionalidade mesmo. Ok? Bom, agora sim, então, como nós já vimos, a sentença trabalhista ela vai ter o mesmo formato, o mesmo procedimento que a gente tem nos procedimentos e processos cíveis, né? Ou seja, relatório, fundamentação, dispositivo, do mesmo jeito. Agora, a CLT, o artigo 832, ela traz certas situações que nem sempre a gente vai ver nas sentenças cíveis, tá? E aí eu trouxe para vocês. Bom, o artigo 832, parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que quando a decisão concluir pela procedência do pedido, ela vai determinar o prazo e as condições para seu cumprimento. Então, por exemplo, imaginem uma sentença mandamental, né? Uma sentença de obrigação de fazer, por exemplo. Você vai ter que reintegrar o fulano. Tá, a partir de quando
em que condições, né? Isso daí a sentença vai ter que dizer, né? Vai ter que reintegrar na mesma função, recebendo o mesmo valor, enfim, vai ter que em tantos dias, né? Isso daí a CLT deixou até uma margem um pouco mais ampla para o próprio juiz, de acordo com o caso concreto, de acordo com a necessidade do caso concreto, estabelecer quais seriam essas condições, né? E o prazo para o cumprimento. Lembrando que se for pagamento, o juiz não tem muita saída. Se for pagamento, ele vai seguir a CLT. Quando a gente for falar de execução, a gente vai ver que tem procedimento próprio. Tá? O executado, depois de liquidada a fatura, aí, né? Depois de procedimento de liquidação ser realizado, ele vai ser citado para pagamento em 48 horas. Aí o juiz não tem muita liberdade. Mas aqui a gente está falando de cumprimento quando houver uma decisão que não seja de pagamento, né? Uma decisão, por exemplo, de obrigação de fazer, como eu havia falado anteriormente. Beleza? Outra coisa, isso daqui no cível também existe, né? A decisão mencionará sempre as custas que devam ser pagas pela parte vencida. Óbvio, né? Lá no dispositivo tem que constar honorários advocatícios, sucumbência, custas, né? Para poder, o valor da causa, né? O valor da condenação, até para poder depois a parte que quiser recorrer, né? Se basear nessa sentença. Também vai ter que falar sobre responsabilidade de recolhimentos previdenciários e fiscais. Essa é uma parte que não tem muito, né? A gente não vê muito nos processos cíveis. É porque, como eu já havia falado para vocês período retrasado, né? Período passado. Eu havia falado com vocês, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar a execução, né? Competência de ofício, para executar as contribuições previdenciárias e fiscais daquelas condenações em dinheiro, né? Ou seja, na sentença já tem que constar, a contribuição previdenciária vai ser assim, assado, né? A contribuição fiscal vai acontecer da maneira tal. Isso também é um elemento da sentença trabalhista. Ela não pode se furtar a falar sobre como se darão os recolhimentos previdenciários e fiscais. O parágrafo 3º do 832 diz aqui, as decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes na condenação ou no acordo homologado. Para quê? Para eu saber o que vai ter incidência de imposto de renda, o que vai ter incidência de contribuição previdenciária, né? Então eu tenho que fazer indicar a natureza jurídica do que foi condenado ou do que foi estabelecido no acordo. Inclusive o limite de responsabilidade de cada parte para a contribuição previdenciária, se for o caso. Ou seja, então tá, tem tantas parcelas indenizatórias, isso daqui a gente não vai incidir nada, e tantas parcelas salariais. Aqui vai ter imposto de renda e previdência. Como que eu vou fazer? Quem é que é responsável por o que aqui? Né? O juiz vai dizer, a parte que vai ser responsável por desconto previdenciário do empregado vai ser tanto, do empregador vai ser tanto. Beleza? Isso tem que constar na sentença. E aqui tem uma novidadezinha também, incluída em setembro de 2019 pela lei que confirmou a medida provisória da liberdade econômica, que veio tentar evitar fraudes trabalhistas que acontecem muito corriqueiramente em acordos trabalhistas, né? Que é o seguinte, muitas vezes você entra com uma ação pedindo só a verba salarial, né? E aí o empregador ele percebe o seguinte, se ele for condenado naquelas verbas salariais, em vez de pagar o valor que está nas verbas salariais ali, ele vai ter que pagar quase o dobro, porque o encargo previdenciário vai ser alto, o encargo fiscal vai ser alto, e isso daí vai dar um prejuízo grande. E aí ele acha que vai perder, ele faz um acordo com o empregado e diz o seguinte, olha, eu te pago o valor que você quer, mas aí na hora de fazer a descrição da natureza jurídica, a gente fala que é tudo verba indenizatória. Por quê? Porque aí eu não vou ter que pagar nada previdenciário, não vou ter que pagar nada fiscal. Né? Aí você vê, o empregado fica feliz da vida, porque ele não vai ter desconto nenhum, o empregador fica feliz da vida, porque não vai ter que pagar nada, mas aí a União, que teria direito a receber as parcelas previdenciárias e fiscais, fica na pior. Né? Então, para que isso não aconteça, foi criado esse parágrafo 3º-A. Né? Está dizendo aqui, para os fins previstos no parágrafo 3º deste artigo, salvo na hipótese de pedido de ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas exclusivamente indenizatórias, ou seja, salvo se a ação for realmente só sobre a ação indenizatória, a parcela referente a verba de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo inferior, ao salário mínimo para competências que integram o vínculo empregatício
reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória. E 2, a diferença entre remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total, referente a cada competência, não será inferior ao salário mínimo. Quer dizer, por meio desses incisos 1 e 2, o que tentou fazer foi o seguinte: se a ação, na inicial, estiver pedindo parcelas salariais, eu não posso simplesmente dizer que o empregado só vai ganhar parcela indenizatória, tá? A não ser que realmente, né, as parcelas salariais sejam provadas como pagas, né, e aí só as indenizatórias sejam devidas. Mas como acontecia antes de você ter uma ação que pede só salário e você faz um acordo homologando que aquilo tudo ali é indenizatório, isso não vai ter como fazer mais, porque você vai esbarrar nesse limite do parágrafo 3º-A. O parágrafo 3º-B, ele completa dizendo que caso haja um piso salarial, né, o valor vai ser utilizado como base de cálculo em vez do salário mínimo, como falou ali o parágrafo 3º-A, certo? De qualquer maneira, a ideia do acréscimo desses parágrafo 3º-A e parágrafo 3º-B é justamente evitar que a União fique na pior, tá? O parágrafo 4º diz que a União vai ser intimada das decisões que homologam o acordo, né, que contenham parcela indenizatória. Por quê? Para ela poder fazer essa fiscalização, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. É o que a gente falou, né? Quando tiver acordo, só quem pode recorrer é a União. Parágrafo 5º. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação que trata o parágrafo 3º desse artigo. Então, óbvio, né? Quando tiver sentença, a União também tem que ser intimada. O parágrafo 6º fala: o acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União. Aqui é um caso que muita gente às vezes me pergunta se é possível. É sim, tá? Acordo, pessoal, no processo de trabalho pode acontecer em qualquer momento do processo, até mesmo no trânsito em julgado. E isso já aconteceu até uma vez comigo. A parte queria receber logo, e aí ela aceitou receber menos para receber tudo à vista de uma vez, em vez de esperar ter penhora, ter discussão de embargo de execução. Isso é possível, não tem problema nenhum. Agora, nesse acordo, não pode acontecer de você tirar o que era da União. Por exemplo, você está com o trânsito em julgado lá dizendo que a União tinha direito a 10 mil. Aí você faz um acordo de pagamento que reduz o pagamento da União para R$1.000. Calma aí, como assim? A União não pode ser prejudicada, tá? Ela tem que concordar, não pode haver uma fraude com relação às parcelas da União. Agora, lógico, né? Vamos supor que seja R$10.000 salário, você aceitou receber 8, então você não vai pagar os tributos em cima de 10 mil, você vai pagar os tributos proporcionalmente em cima de 8. O que você não pode vou receber 8 em vez de 10, e esses 10 que eram salário vão ser 8, mas agora tudo indenização, para tirar a possibilidade da União receber. Aí não, tá? E aqui, parágrafo 7º, né? O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordo em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente de atuação do órgão jurídico. Como assim, Osório? Não entendi. É o seguinte, a União ela tem uma lei que a permite, que na verdade dispensa a atuação de cobrança de todo o valor devido a ela que for inferior a R$20.000. Ou seja, se for um valor menor do que 20 mil, a União nem se manifesta em processo nenhum, porque vale muito menos a pena para ela. Na verdade, se ela fosse manifestar, ela vai ter que movimentar a máquina dela de modo que ela vai gastar mais do que o que é devido, né? Para ela entrar no processo e discutir um valor menor do que 20 mil, ela gasta muito mais do que os 20 mil. Então, ela só entra em processo quando o valor da ação, tá? Quando o valor da sentença for superior a R$20.000. Por isso que quando você tem um acordo de 5 mil, um acordo de 10 mil, nem é intimada a União para falar nada. Tá? Quando você tem uma sentença que condenou a R$18.000, a União nem é intimada de nada, tá? Porque essa lei permite, ok? É isso que o parágrafo 7º está fazendo menção, inclusive. É isso. Então, a forma de cálculo aí dos valores previdenciários fiscais, a gente já comentou também no semestre passado, né? Na forma da súmula 368, o empregado e o empregador vão ser obrigados a pagar cada um a sua cota à parte.
Lembrando que se houver multas, juros, o empregador que vai ter que pagar, porque a responsabilidade é dele. E aqui eu trouxe até para vocês a súmula 17 do TRT, que fala sobre isso, né? No tocante às contribuições decorrentes de créditos reconhecidos em sentença, deve o reclamante arcar somente com o pagamento da contribuição em seus valores históricos, ou seja, ele não tem que pagar juros, multa, né? Isso daí fica a cargo do empregador. Beleza? Para finalizar nossa aulinha aqui hoje, que esse vídeo já está ficando gigante, estou só querendo terminar os elementos da sentença, vou só fazer 2 comentários com vocês aqui para a gente finalizar aqui. Primeiro, a gente viu então que a sentença tem que discriminar os valores, né, do acordo, porque eu tenho que saber o que é da União, o que não é da União, o que é indenizatório, o que é salarial, isso daí tem que vir discriminado. E se por acaso você tem um acordo que o juiz comeu mosca, deixou passar, sei lá, ele não falou o que era o quê? Homologa o acordo aqui, a empresa vai ter que pagar 10 mil para o empregado. E ele não faz a distinção, por exemplo, 2 mil é de FGTS, 5 mil é de aviso prévio, não faz distinção nenhuma. Não é só falar 10 mil. Nesse caso, o TST entende que esses 10 mil vão ser presumidamente salário. Ou seja, quando você for fazer um acordo, cuidado, especifique cada parcela o que é, senão você vai ter que pagar, você empregado e empregador, vão ter que pagar recolhimento fiscal e previdenciário sobre isso, certo? A orientação 368 do TST aqui fala isso aí, ó. É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor total do acordo, independentemente de reconhecimento de vínculo, desde que não haja discriminação das parcelas. Ou seja, se você não discriminar, é tudo salário. Vou presumir que é tudo tributado. Beleza? Agora, se o juiz na sentença comeu mosca e não distribuiu, né, não falou o que é o que, né, se ele der uma sentença, condena a empresa a pagar 10 mil e não fala o que são esses 10 mil, né, aí a gente não tem a mesma presunção. Por quê? Porque na fase de execução, o juiz da execução vai ter que falar, vai ter que fazer essa discriminação. E isso daí não viola a coisa julgada. É o que diz a súmula 401 do TST. Ó, os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença tenha sido omissa, dado o caráter de ordem pública da norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada quando o título exequendo expressamente afastar a dedução dos valores, a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Tá? Então, se o juiz não fez a discriminação, né, e isso daí transitar em julgado, ele vai ter que fazer na execução. Ok? Diferente do acordo, né? Se no acordo ele homologar e ninguém falar nada, é porque é tudo tributado. Ok? Tudo vai ser considerado salário. Ok? Então, esses são os elementos da sentença trabalhista. No próximo vídeo, semana que vem, eu vou falar com vocês sobre sentença ultra, citra e extra petita e a gente finaliza esse roteirinho 21. Ok? Um abraço para vocês, espero que todos estejam bem de saúde. Muita saúde e paz para vocês aí, muita paciência para passar essa quarentena. E no mais, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe. Grande abraço.